Sejam bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast, o podcast da venda direta, feito para você que é um empresário, pensa sobre vários canais para atingir o cliente, ouve falar sobre venda direta, mas não tem uma fonte para beber. Aqui é seu canal, aqui você vai ouvir dizer sobre venda direta por quem faz a venda direta, mas também sobre o espectro de cliente, não só para o canal Varejo Venda Direta, para qualquer canal, porque falar sobre cliente é fundamental. E trouxe hoje aqui uma convidada, uma parceira de Rede Mulher Empreendedora, foi uma palestrante que eu conheci num festival incrível, e eu trouxe hoje a Claren para falar com propriedade sobre o nome em inglês chiquérrimo, Customer Experience, mas, no bom português, a experiência do consumidor de cabo a rabo. Então, Claren, seja muito bem-vinda, é um prazer estar com você aqui. E se apresente, conte um pouquinho da sua jornada. Marcela, obrigada primeiro pelo convite, prazer demais estar aqui contigo e falar sobre um tema que eu amo, né? Já são 18 anos aí nessa longa jornada, estudando comportamento de cliente, atendendo clientes e cada vez mais, né? Me aperfeiçoando aí sobre como o consumidor vem se comportando já há 18 anos, né? Então, comecei a minha carreira em banco, exatamente 18 anos atrás, faz bastante tempo. Naquela época eu brinco que eu nem conhecia meu ciático ainda, né? Mas são 18 anos aí, lá no banco eu tive uma escola de experiência, né? De como tratar bem um cliente. Trabalhava num banco que ele não era focado em número, mas sim em relacionamento. Então foram 3 meses de preparo para conseguir, de fato, sentar ali e cuidar dos clientes, olhar para os clientes. Aí foram 6 anos depois de uma longa jornada. E de lá para cá, eu me apaixonei por isso e peguei essa transição do digital entrando. Naquela época, os bancos eles não eram a favor da digitalização, mas ela já estava acontecendo. Então, saí do banco para mergulhar nesse universo. Estou nele até hoje, cuidando aí, misturando um pouquinho do que eu tenho de experiência lá atrás, há 18 anos atrás de banco, e trazendo até hoje aqui para esse universo que eu venho atuando em digital, e-commerce, empresas de tecnologia, SaaS, para ajudá-los a entender o consumidor. Que chique que você é. E colocar eles assim, de frente a frente com o cliente, entender de fato como eles pensam e o comportamento de cada um deles. Muito bom. Quem está assistindo pode pensar assim, experiência do consumidor não é para mim, porque eu sou pequeno ainda. Isso é papo de empresa gigante. Pensar no consumidor, primeiro que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário pensa que é custo. Né? Ele olha só o que sai. E ele pode imaginar assim, quando eu crescer, eu penso nisso. Porque experiência do consumidor é com certeza mais gente, mais gasto, mais corrigir problemas. E de repente, o que a gente pode desmistificar, esse é o nosso propósito hoje aqui falando para quem está nos assistindo, é que eu posso fazer bem feito antes. Eu não preciso depois muita gente para corrigir. Então, olhar isso independente do porte da empresa. Não precisa ser só quando eu for gigante. Então, queria primeiro que você conceituasse um pouquinho essa experiência e depois a gente falasse que ela não depende de porte. Ela depende muito mais de proposta de valor que você quer agregar à tua marca. Exato. E a primeira notícia que eu já trago aqui é que, acabou o monopólio. Não existe mais empresa grande, empresa média, empresa pequena. Cada vez mais a fatia está ficando pequena para todo mundo. A gente nunca viu no mercado tantas empresas grandes abrindo falência ou até... Enfim, a concorrência está muito grande, né? Então, essa mentalidade de que eu sou pequena, eu não preciso, não existe mais. E é importante que os empresários eles comecem a olhar justamente para o relacionamento, porque produto virou commodity. Produto todo mundo tem. E não importa a dor que o mercado tenha, não importa a dor que você, enquanto pessoa, tenha, em qualquer lugar tem um produto disposto a resolver a sua dor de diversas formas, mas existe. Então a concorrência está muito grande. Então, se você não parar para entender o seu público, ouvir o seu público e se comunicar com ele, ter um propósito de marca, você não vai conseguir sustentar o seu produto a médio e longo prazo.
Então, é muito importante que os empresários, né, as pessoas que trabalham diretamente com o consumidor, esqueçam um pouquinho até aquele funil antigo, né? Que é, você adquire o cliente, aí passa ali o marketing, coloca dinheiro, e aí gera leads, o time de vendas foca ali em vender, foca ali e por vezes ele até tem uma meta, então às vezes ele vende até para quem ele sabe que não tá tem muito tão perfil. Qualificado. Exato, mas ele precisa vender, bater a meta dele, né? Então ele vende. Esse modelo já não funciona mais hoje, principalmente por conta dessas fatias que estão ficando cada vez menores e pelo excesso de concorrência. Então é muito importante que, independente do tamanho, você pense que o funil, o processo ele não acaba quando o comercial vende. Na verdade, ali é só o começo. Adoro quando o comercial vende, mas adoro ainda mais quando o comercial cativa. Exato. E faz o chamado funil ampulheta. Isso, né? Exatamente. Ai, que isso aí dá uma live, né? Um monte de material para falar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu acho bem legal comentar, Karen, que a expectativa do cliente, ela é gigante, independente do seu tamanho ser gigante. Então, eu vou dar até um exemplo, né? Essa coisa de... eu fui, esses dias, eu ganhei um ingresso para assistir o show do Tears for Fears. Adoro, né? Sou lá da década de 80. E a expectativa das pessoas era assistir o show do Tears for Fears. Beleza, foi no Tóquio Marine. Mas no ingresso e até um pouco da comunicação não falava que era um tributo ao Tears for Fears. Beleza, o show foi incrível. Mas não era um Tears for Fears, era um tributo de uma banda brasileira que foi incrível o show. Mas a expectativa das pessoas, independente do seu tamanho, a expectativa é gigante, né? Então teve até uma pessoa que se exaltou, o show tava incrível e tudo mais, mas ele foi pro Tears for Fears. E o que eu quero dizer com isso? Que o empresário que esperar crescer para começar a cuidar do cliente, ele tá lascado. Porque ele pode não crescer, porque a expectativa dos clientes hoje é muito voltada a uma experiência incrível, seja você uma pequena manicure, seja você um grande salão, seja você um grande varejista, seja você uma pequena portinha, um pequeno e-commerce. Então, experiência do consumidor para todo mundo. Pode prestar atenção porque vale a pena, é isso? Sim, exatamente. Marcela, a experiência, ela precisa começar enquanto está pequeno, porque é o melhor momento para você entender. Então, quando você é pequeno, você para de fato para entender, poxa, consegui esses clientes, quem eles são? Né, como eles se comportam, o que eles precisam, por que eles vieram parar aqui, né? Abrir canais de comunicação com os seus clientes atuais, entender por que eles estão ali, o que é valor para eles, né? E a partir disso, você pega esses dados e aí sim você joga lá no marketing e aí sim você vai entender de fato quem é o seu cliente e você vai crescer de uma forma muito mais assertiva, né? Eu falo muito que esse funil de vendas que nós utilizávamos até então, ele era muito bom para volume. Né? Só que churn, enfim, os ruídos que aconteciam ali na jornada eram grandes, porque é isso, coloca cliente para dentro e depois a gente vê o que faz, né? Preciso vender, preciso de faturamento, então hoje não dá mais para olhar só para número, né? Não dá para um pequeno empresário falar, eu quero chegar e ser grande igual a empresa X, eu quero faturar, não é esse mais o caminho, né? Então, é justamente você entender quem são os clientes que você já tem e atacar o mercado de acordo com esse perfil e pensando muito em personalização de experiência. Lembrando que não tem mais um perfil específico de cliente, né? Aquele funil engessado, aquele processo engessado, não existe mais isso, né? Agora você precisa, de fato, entender diversos perfis de cliente que você tem e conseguir atacar o mercado com essa flexibilização, né? Então, preparar o seu time, a sua estrutura para esse lugar. Ó, aí já tem um mundo bom pra gente explorar. Tem um mundo. Porque um primeiro item que eu acho bacana que você comentou é abrir canais para conversação. E conversação não é só abrir um canal que o cliente vai e deposita uma informação e depois não tem a reciprocidade, né? Então, abrir canais. Para isso, um pequeno, um médio ou um grande empresário tem que ouvir esses canais. Então, ele tem que abrir os canais
e ouvir os canais, porque senão também gera uma segunda expectativa. Tem lá o canal, vou dar outro exemplo, eu e meus exemplos. Há algum tempo, eu tava com carro, com 4 meses, era um carro novo, e tomei 7 horas da manhã uma pancada na traseira do carro. E uma das primeiras coisas que eu recebi da concessionária foi o WhatsApp da concessionária. Uma grande concessionária, uma grande marca, entrante no Brasil, com aquelas propagandas. A melhor do mundo! Maravilhosa! E, pelo WhatsApp, acabei de tomar uma pancada, entro em contato, posso mandar meu carro para ir com guincho, nananã, aquele desespero e tal? Ninguém respondia. Tá bom, imagino, né, aquela coisa de expectativa minha, acabei de bater o carro, eu é que tô acelerada. Meia hora depois, nada. Resumo da ópera, 3 dias depois, eu tive o primeiro, como posso te ajudar? Aliás, como posso te ajudar naquela medida do tamanho da minha bronca, 3 dias depois, já eu queria esganar a concessionária. Mas também aí começa a primeira conversa. Abrir o canal, tenha efetividade nesse canal. Porque senão a expectativa é gigante e você piorou a experiência. Eu, com a minha experiência com esse WhatsApp, eu falava assim, cara, faz alguma coisa. Se vocês estão com muita demanda e não é um bom canal para conversar com o cliente, ponha pelo menos uma resposta automática. Olha, entraremos em contato com você em média daqui 8 horas, porque a demanda é gigante, mas receta, né? Faz o combinado com o cliente. Então a primeira coisa que eu queria que você comentasse é essa coisa de abrir canais de conversação. E a segunda é exatamente esse termo, que hoje tem se falado muito em eventos. NRF falou muito sobre isso, a feira aqui de Austin que também falou muito sobre isso, que é conversação. Então fala sobre esses dois. Legal, acho que eu posso misturar as duas perguntas numa resposta só, né? O que você fala, o que você traz, Marcela, em relação à resposta, mesmo que seja uma mensagem automática, eu chamo de alinhamento de expectativa. Né? O cliente ele não se importa em esperar, desde que você passe para ele, né? Comunique, tenha uma transparência nessa comunicação. Então, olha, eu vou demorar tanto tempo, estou analisando essa situação para você, preciso de um tempo para resolver, podemos voltar a falar amanhã? Né? Eu costumo dizer que é o básico bem feito. A gente esqueceu da essência da comunicação. Né? Então, quando eu falo abrir canais de comunicação, nós falhamos, enquanto empresas, até em achar que todo mundo quer ser atendido pelo WhatsApp, por exemplo. Né? Eu sempre falo para times, para empresas que eu trabalho, né? Toma cuidado para você não antecipar a resposta do cliente. Né? Ah, mas será que o sistema é bom? Será que... Não sei, você já perguntou para o cliente? Pergunta para ele primeiro qual canal é melhor para ele se comunicar. Né? Então é o que eu falei antes, essa personalização da jornada. Não existe mais uma jornada engessada. Aí o cliente compra aqui, daí ele faz assim, daí ele vai falar comigo pelo WhatsApp, não existe mais. Né? Então essa personalização, entender, Marcela, para você é melhor falar pelo WhatsApp, você quer que eu te ligue, é e-mail, qual o melhor canal de contato para você? Né? E a partir daí você cria esse relacionamento e sempre com alinhamento de expectativa. Né? Então, Marcela, eu estou analisando, né? Eu estou aqui cuidando da situação, trazer de fato esse problema para você enquanto empresa, né? Enquanto pessoa ali que está representando a empresa, e empatia, né? Que é algo tão... A gente fala tanto, mas a gente ainda não sabe utilizar bem essa empatia, né? Não é só de, ai, poxa... Eu sinto muito. Não eu entendi a sua dor, eu imagino o quanto você está desconfortável, mas eu estou aqui para te ajudar a resolver. Percebe a diferença de, poxa, Marcela, eu sinto muito, realmente deve ser muito ruim bater o carro. E, Marcela, eu sinto muito, eu imagino que você esteja muito nervosa agora, mas fique tranquila, porque a partir de agora eu estou aqui cuidando do seu problema. Né? Então, percebe que é tudo sobre experiência agora. É tudo sobre experiência. A gente precisa se importar com quem está do outro lado, a gente precisa se importar em quem é o nosso consumidor, a gente precisa se importar e entender o que é valor para ele. Não simplesmente sair adivinhando, com certeza ele vai gostar se eu fizer tal coisa. Eu não sei quem é seu cliente. Pergunta para ele. Boa. E aí você falou sobre personalização, né? E a gente também pré-julga e faz pré-conceitos do cliente. Então, dependendo da área que você trabalha, você faz pré-julgamentos. Então, por exemplo, você trabalha com estética. E aí você faz o pré-julgamento que todo mundo que vai para estética
tem tempo livre, tem dinheiro, pode fazer pacotes caros, e aí você põe todo mundo num pacotão. E aí a primeira coisa, como personalizar? E aí, Claren, esse como personalizar, inclusive o seu formulário. Porque eu vejo também que os formulários hoje para personalização são lugar comum. Quer saber sobre você, sua geografia, seu estado civil, sua escolaridade. E aí, que personalização? Aí vira commodity. Aí eu não tenho como agradar e proporcionar uma experiência memorável e única, porque eu tenho de você informações muito básicas. Então, como é que um empresário, pequeno, médio ou grande, que está nos assistindo, pode personalizar também o seu formulário, para que aí ele tenha respostas de qualidade, para que ele possa devolver para o cliente a experiência que ele quer? Ótima pergunta, Marcela. Ficou chique, né? Ficou legal. Deu uma volta Amei. toda. Vou trazer a resposta mostrando uma experiência minha. O formulário, ele até pode ser o mesmo para todo mundo, mas a entrega da experiência, do resultado desse formulário não precisa ser. Vou te dar um exemplo, já que você trouxe falando de estética, eu vou te dar um exemplo meu. Eu fui em uma clínica de estética, enfim, para fazer um tratamento facial e me deram um formulário para preencher. Só que nesse formulário tinha perguntas diferentes do padrão. No formulário perguntavam tipo de música que eu gostava, perguntava qual era a minha bebida preferida, perguntava se eu preferia frio ou calor, enfim, perguntas assim que eu falei, nossa, por que estão perguntando isso? Teve umas que eu até risquei, assim, que eu falei, não faz sentido, né? Até ficou estranho, enfim. A moça recolheu o formulário, deu uns 10 minutos, me chamaram para atender. Quando eu entrei na sala, eu disse que eu estava com calor e enfim, o ar-condicionado estava ligado. A música que eu coloquei no formulário estava tocando. Eles usaram aquelas informações para personalizar aquele atendimento para mim. Né? Então, por isso que eu falo, o formulário ele pode ser padrão, ele até pode ser o mesmo para todo mundo, mas analisa bem as perguntas que você vai fazer para que você consiga, de fato, conhecer quem é que está consumindo o seu produto e entregar aquilo que ele precisa. Quando eu entrei no consultório e ouvi a música que eu gostava, eu me senti em casa. E é óbvio que eu voltei, porque eu me senti acolhida. Boa. Eu vou também, nessa mesma vibe, contar um exemplo que a gente não precisa ser gigante para personalizar. E eu acho que aqui tem o bom, pequeno e bem feito, mas que tem oportunidade porque muita gente não está fazendo. Tem um lugar onde eu peço almoço, de vez em quando, que é uma marmitaria em São Bernardo. Sou de São Bernardo, já contei algumas vezes isso. E aí, eles foram entregar a quentinha, e naquele filme, né, que envolve a quentinha, tinha um desenho feito à caneta da minha filha, uma foto do Instagram, que é aquelas fotos que você até põe o pin e marca, ou seja, é significativo para mim. A menina pôs o filme em cima, copiou. É uma foto que minha filha acabou de defender uma bola. Ela é goleira, já contei algumas vezes isso. Ela tinha acabado de comemorar. Eu recebi o almoço com aquele desenho da minha filha em cima no papel filme, feito a caneta Bic. E assim, felicidades, um desejo e um beijo, né, pra vocês. Caramba! Eu fiz um post falando sobre isso. Foi uma experiência incrível, tanto é que eu tô aqui compartilhando hoje, numa marmitaria. O que me remeteu aí? Ela primeiro se interessou por mim, que você falou essa palavra. Exato. Ela se interessou por mim e ela foi procurar nas redes sociais Marcela Quiroga. Segundo, ela teve a sensibilidade de olhar uma foto que tá pinada, né? Que tá marcada. E reproduzir ali de forma tosca, mas com muito carinho. E aí é o que você falou, onde eu compro sempre, onde eu recomendo? McDeals, lá em São Bernardo, né? Então, isso tá muito ligado ao que a gente começou a falar, não depende do tamanho, né? E nem de dinheiro, né? Quanto custou para eles fazer isso? Acho que custou mais tempo do que dinheiro, né? E aí você tem a palavra, né? Se importou comigo. Em tempos de inteligência artificial, em tempos que a gente tem cada vez mais ferramentas para suportar um atendimento, mas alguém parou e se importou comigo, é absolutamente genuíno, é maravilhoso, né? Eu tenho dois mantras comigo, né? Dois
duas frases que eu levo muito. A primeira é gerar valor para gerar receita, para gerar lucro. E a segunda é que pessoas querem ser tratadas como pessoas independente da situação. Então, eu, enquanto empresa, se eu quero falar com o governo, eu não estou falando com uma instituição, estou falando com uma pessoa. Se eu estou vendendo para uma outra empresa, lá do outro lado vai ter um gerente de marketing, vai ter um gerente de vendas, é uma pessoa. Então, eu preciso lembrar que existe uma pessoa do outro lado, né? E principalmente quem trabalha com foco em cliente final, consumidor final, né? Então, é entender de fato se você conhece mesmo o seu cliente. E hoje a gente tem as informações aí soltas, né? Você consegue através de uma rede social, você consegue entender, por exemplo, ok, Kláren, eu não consigo olhar para a rede social, poxa, mas se é uma pessoa que sempre compra com você consegue rastrear o comportamento dela dentro da sua empresa, né? Então, é conhecer mais as pessoas que estão dentro da sua empresa, que estão chegando, né? Trazer elas mais para perto e mostrar que ali ela pode se sentir confortável. Ela pode ser quem ela pode realmente se sentir bem. Né? E aí, trazendo para o universo da venda direta, olha que bacana que você comentou, né? A empresa trazer para perto, a empresa como proporcionando uma experiência para o seu time de vendas, porque aí o time de vendas se sente acolhido e depois repete isso com o cliente final. Então, olha que importante. Se eu, como empresa, vou montar um time de vendas, de revendedores da venda direta e tudo mais, e eu faço com eles essa atitude de personalizar, de conhecer, de me aproximar. Tem empresas da venda direta que são gigantes, que tem mais de 1,5 milhão de revendedores. Como é que você personaliza? Bom, 1,5 milhão, mas você tem condição do seu time de liderança ter esses clusters de consultoras e revendedoras, ter líderes e aí conseguir, como empresa, conhecer esse time, tentando cada vez mais personalização, e aí ela tendo essa experiência positiva com a empresa, ela começa com o cliente. Exato. Né? Então, uma das coisas que eu falo agora em termos práticos, olha que interessante, eu sou consultora de algumas marcas, até da venda direta, para proporcionar cada vez mais atualização no meu conhecimento. Eu tenho líderes de várias destas marcas que eu sou consultora. Várias líderes não me conhecem. Ela poderia ter tido uma experiência positiva com a empresa segui-la, a empresa estimulá-la a personalizar, a ser personalizada dentro da empresa e estimular que ela, líder, ela, gerente de grupo de vendas, também siga as suas consultoras, porque mostra que também está interessada nela. E ela, pequena consultora, também vai ter essa preocupação e chegar no seu B2C, né? No seu consumidor, também procurando saber sobre ele, também procurando cada vez mais ele nas redes sociais, o comportamento, o way of life, né? O estilo de vida, para poder personalizar o atendimento. Ou seja, acaba sendo uma cadeia de atendimento e aí a geração de valor acaba acontecendo, porque eu cascateei, né? Eu aqui como time de vendas tenho essa experiência e proporciono isso para o meu cliente. O que você acha dessa? É isso. O nosso primeiro cliente, enquanto no lugar de empresa, né? São os nossos colaboradores, são os nossos parceiros, são os nossos revendedores. Eles são o primeiro cliente. Né? Então, se você não consegue cuidar do seu time interno, das pessoas que estão ali contigo, quem dirá o seu consumidor final, o seu cliente final? Então, dar ferramentas, parar para ouvir o time também. Aliás, tem uma coisa que eu falo muito, né? Ninguém mais conhece cliente do que time de relacionamento. Sabe, o pessoal de central de atendimento, o time de CS, time de CX, o time de atendimento, ninguém conhece mais o cliente do que eles. Então, eles são por muitas vezes até, uma palavra um pouco pesada, mas até marginalizados, né? Não são bem olhados, porque o time lá, eles seguram as broncas ali, mas na verdade eles têm muita informação.
Então, também trazer esse time para perto, entender quais são as necessidades que eles têm, né? Parar para ouvir vendedor, quais são as dificuldades que você ali, quando está vendendo, tem, né? O que você percebe do cliente, o que ele te traz de dor, e a partir juntar todas essas informações e de fato chegar ao que a gente chama de padrões de comportamento, né? Por mais que hoje existam diversos perfis, mas ainda assim a gente consegue fazer justamente o que você disse, essa clusterização, né? Então entender padrões de comportamento e a partir daí você consegue fazer essa personalização. E aí, olha, dentro do espectro que a gente falou, tamanho PMG do empresário, o comportamento de interesse sobre dados gerados dentro da própria empresa pode trazer melhoria de processo, né? Sim. Então, olha que bacana também. Eu já tive a oportunidade de atuar no atendimento da Natura na época. A gente tinha muita preocupação com o atendimento, aqueles indicadores de atendimento, TMA, que é tempo médio de atendimento, primeiro nível, segundo nível, tinham todos esses medidores. Mas se gerava muito dado de experiência do consumidor, e quando alguns eram analisados e repetidos, volta lá para a embalagem, volta lá para a concepção de um produto, porque tá gerando aqui um ruído no atendimento, eu vou fazendo os movimentos, eu vou imaginando as áreas, né? Gerou aqui uma repetição de dados, de números relevantes, faz aquilo gerar uma informação e muda o processo dentro da companhia. Perfeito. Né? E mesmo para um pequeno empresário, ele pode ser um pequeno, mas o grande problema, ele pode ter um e-commerce, ele pode estar numa plataforma de marketplace, mas o problema recorrente é a geração de expectativa de entrega em 4 dias. Eu gero a expectativa, ponho lá uma ferramenta de traqueio, né? Rastreio a sua encomenda, mas não tô pronta, nenhum canal. Se isso não acontecer, como é que eu meço? Aí depois bate num canal que existe, às vezes até no próprio Instagram da empresa, reclamação por entrega. Poxa, mapeia aquele dado, faz aquilo virar uma informação relevante dentro da sua empresa, seja ela o tamanho que for, e volta lá. Poxa, será que eu não precisava voltar com o meu fornecedor de entrega? Ou voltar com a minha comunicação de prazo de entrega? Ou colocar um botão, caso não tenha sido entregue no prazo, contacte a gente, teremos prazer em ajudar você nessa jornada? Eu fiz ali algumas ações, né, com medição do dado que eu tenho dentro da minha própria empresa, né? Pois é, né? Então, se você... mas eu já comprei com vocês. Não, mas aí eles têm toda uma estratégia, assim, para te convencer para uma recompra. Mas e os planos de contingência para problemas, né? Eu costumo dizer que não existe empresa perfeita. As empresas erram, os produtos falham, né? A jornada dos produtos, por vezes, elas têm pontos de evasão. Mas o que diferencia um produto de outro, o que diferencia uma empresa do outro, é a capacidade de resolução de problema. Então, nós, enquanto seres humanos, estamos dispostos a aceitar erros. A gente não quer a empresa perfeita, né? A gente já entendeu que isso não existe. Mas se você, enquanto empresa, não está disposto a resolver o meu problema, você não é interessante para mim. Né? Então, pensar, é por isso que eu falo, aquele funilzinho padrão não funciona mais, agora é ampulheta, para que quando chegar ali na venda, vai começar tudo de novo, né? Não é só colocar para dentro e beleza, próximo. Não. Terminou o processo ali da primeira etapa do funil, a gente entra para a expansão, né? A gente entra para cuidar desse cliente, se ele tiver qualquer problema, você está ali pronto para atender e tem um caminho para ele. E se não tiver, que tá tudo bem também, eu falo que cliente é o que sempre descobre problemas novos no produto, né? A gente faz teste e enfim, tenta conhecer o máximo, pensar na maior possibilidade de erros e outros cenários, mas o cliente, ele sempre consegue descobrir algo diferente. Então, por vezes, a gente não tem resposta. Mas o fato de estarmos disponíveis à disposição e prontos para ouvir em um tempo hábil, o cliente, ele entende e ele se conecta com você. E dentro desse olhar, bom, levantamos várias coisas. Que sugestões você daria
para um empresário olhar hoje, que está assistindo a gente, gostou desse assunto, não tem uma experiência, ele mesmo na empresa dele, a experiência de ter uma área de experiência, ou uma pessoa de experiência do cliente, e ele vai começar a olhar agora que dados ele precisa coletar agora, independente do tamanho dele, que ferramenta ele já pode começar a ter perto dele para mapear e para melhorar essa experiência. O que a gente poderia já fazer? Antes de falar de ferramenta, é importante a gente falar sobre o mercado atual, né? Então, nós não estamos em mudança, já mudou. Né, já estamos dentro da indústria 4.0, da quarta revolução industrial. Né? Então, se a gente não parar nesse momento, colocar um pé no freio e falar, opa, o que está acontecendo no mercado, para onde o mercado está indo, qual é o novo comportamento de compra e consumo dos consumidores, não importa a ferramenta e a estratégia que você coloque, ela não vai funcionar. Né? Ela pode até funcionar por um tempo, mas ela não tem escalabilidade, ela não vai, a médio e longo prazo, trazer retorno. Então, antes de ferramenta, é ter essa consciência de que a gente está um novo momento, existem novas tecnologias, a inteligência artificial veio realmente para trazer essa nova revolução. Então, é importante ter essa consciência. E a partir daí, a partir do momento que você para realmente para entender o cenário do mercado, é olhar para dentro de casa. E, de novo, né, parece repetitivo, mas é porque isso é muito estratégico, é entender de fato quem é que está dentro. Depois você olha para fora de novo. Né? As estratégias hoje, elas são muito mais táticas, né, e menos técnicas. Então, é muito mais estratégico, é muito mais sensibilidade do que simplesmente ferramentas, tá? Então, é importante ter esse olhar. E a partir daí, a partir do momento que você consegue ter essa sensibilidade com quem está dentro da sua casa, é você ter um CRM, então um sistema que você consiga registrar todas as informações do seu cliente, inclusive comportamentos que ele tem ao longo da jornada dele. Então, se você tem um produto recorrente, é você marcar ali quantas vezes ele entra em contato contigo, qual tipo de dúvida que ele tem. Se você tem um produto que é de venda pontual, né, falando de estética, você vende, sei lá, maquiagem, né? Então, você anotar ali quantas vezes essa pessoa comprou com você e depois transformar isso em dados para que você consiga entender padrão de comportamento, né? E até a partir daí aplicar estratégias de experiência do cliente. Então, seguindo nesse exemplo de beleza, tem clientes que sempre compram com você, sei lá, uma base, né? Quanto tempo depois ela volta para comprar? Ela demora 2 meses, 1 mês e meio... 3, enfim. Você vai analisando isso de todos os clientes que compram base recorrente de você. E aí você tem um padrão de comportamento. O que você pode fazer? Trazer ela para perto falando assim, acho que a sua base está acabando. Que tal comprar uma nova com X% de desconto? Ou você já viu a nossa nova fórmula, a nossa... Né? Então, levar ele, trazer ele para perto e falar que você está ali. Então, acho que essa é a primeira ferramenta, CRM é extremamente importante, e canais de comunicação. Abrir canais de comunicação, e não falo só sobre WhatsApp, e-mail, telefone, não. Abrir canais de comunicação também a nível de pesquisa, né? Pesquisas de satisfação, NPS, CSAT, SES, enfim, as métricas ali para que você consiga ouvir. Porque o que eu costumo falar, não, mas as empresas sempre falam, mas eu converso com o meu cliente, eu sei o que ele está pensando. Tá, mas se eu chegar para mim e falar assim, Clarinha, eu tô bonita, e você tá com um batom borrado, batom no dente, mas eu não te conheço bem, eu vou falar, tá, Marcela, você tá legal. Linda. Mas se você tivesse me perguntado isso de uma forma que eu não precisasse diretamente falar contigo, talvez eu fosse mais sincera. Então, é nesse nível. Abrir canais de contato para que o cliente possa falar o que ele quiser. Né? E a partir daí, você pega esses dados qualitativos, transforma ele em quantitativo, e aí você vai entender os padrões de comportamento. Tem uma que eu gosto também, que serve para todos, que é mapear aqueles 20% top. Então, toda empresa tem os 20% dos clientes mais fiéis, de maior engajamento, de maior faturamento. A gente consegue olhar isso, mesmo um empresário pequeno. Quem dirá uma grande companhia. Mapear
esses 20% que muitas vezes, né, trazem até 80% do faturamento da companhia, mapear quem são esses e esse mapeamento proporcionar para ele também um diferencial de pertencimento. Isso na experiência do consumidor é tão forte que a gente tem, por exemplo, empresas que pegam seus clientes, esse 20%, e proporciona experiências de viagem, experiência de show, experiência diferente até do produto, que não tem nem conexão com o produto, mas é que a pessoa se sente dali personalizada e ela se sente dentro desse espectro com uma relação diferente com a empresa, e aí aquela coisa de querer ser único. A gente quer ser único, né? O nosso cérebro reptiliano adora o nosso nome, adora a nossa imagem, porque para efeito de economia de energia, é isso que ele está habituado. Então, quando eu proporciono olhar na minha base, saber quem são os top 20%, e aí proporcionar experiências de entrega mais rápida, de alguma experiência de um desconto, de um show, de alguma coisa no gênero, também cria aí uma coisa que eu acho que é explosiva, que é comunidade. Exato. Né? Chegar nesse ponto de pertencer a uma comunidade que está conectada porque tem algo em comum, cara, isso é completamente experiência do consumidor de sucesso. Exato, você falou uma palavra que eu ia trazer, que é comunidade, né? Precisamos quebrar essa barreira de relacionamento comercial, né? Aquela formalidade de eu sou uma empresa, você é uma empresa, e não existe mais isso. Você precisa de mim só, exato, né? É uma relação de interesse, né? Então, não existe mais isso, não tem mais espaço para isso, porque tem outras empresas, né, concorrentes seus que estão dispostos a criar relacionamento, a quebrar essa barreira e ir além, né? Então, você conhecer de fato, é por isso que eu sempre falo, as pessoas elas querem ser tratadas como pessoas, independente da situação, independente da posição que ela tem, elas querem ser tratadas como pessoas. Então, quando você lembra que tem uma pessoa do outro lado, que tem necessidades, que tem medos, quando ela contrata o seu sistema, ela tem até aquela ansiedade de se vai dar certo, porque bem ou mal isso vai trazer uma reputação ou quebrar a reputação dela dentro da empresa, né? Então, você coloca ela, se der certo, você coloca ela nesse lugar de poder, de pertencimento, né? Então, você entender que do outro lado tem uma pessoa, você consegue fazer esse caminho de relação natural e saudável. Eu venho de um tempo em que as empresas, elas montavam kits, né? É aniversário de fulano, manda para ele lembrar que a gente existe. E o mercado já tá manjado. Ele já entendeu que é assim que a gente se comporta, né? Ele já entendeu que essa relação não é natural. Então, a gente precisa construir relações muito mais naturais. É, de fato, trazer para perto, criar esse ambiente de comunidade para que as pessoas se sintam pertencentes a um universo, né? Para que elas se sintam acolhidas. Nossa, aqui eu tenho pessoas que passam pelas mesmas situações que eu, elas passam pelas mesmas dores, a gente se relaciona tanto no dia a dia, resolve problemas juntos e a gente tem um momento de descontração junto, a gente tem um momento ali que eu sou tratado como pessoa. Nossa, isso é explosivo, gera né? fidelização num nível, assim, que é difícil de quebrar, a menos que haja quebra de expectativa e confiança. Né? Então, para gerar fidelização, é tratar as pessoas como pessoas e não como empresas, não como instituição. E você falando de não ser só uma relação de compra, né, única, poxa, a gente tem uma relação com refrigerante conhecido aí do mercado há décadas. Mas quando lançou a Coca Diet, Coca Zero, com o nome das pessoas na latinha, aí eu, né, que adoro esse assunto, fui procurar a Coca Marcela. Só achava a Coca Marcelo, com O, não tinha Marcela. E aí, qual era a minha sensação? De frustração. E aí, eu escrevia pra Coca-Cola, né? Até que um dia, eu achei Isa, que é a minha filha. Falei, bom, criou um pouco de carinho no meu coração. Sim. Uma coisa que eu acho também muito legal é gerar a expectativa, mas depois também ouvir se essa expectativa foi atendida. Porque senão eu imagino que eu tô gerando valor com o meu produto, com o meu posicionamento, tô gerando valor. Mas do outro lado,
o consumidor percebeu esse valor? Você perguntou se aquilo é um atributo que ele valoriza? Porque também pode ser um atributo egóico. Eu, com meu ego, acho que todo mundo quer roupa branca. E, de repente, esse meu achar não é realidade. Então, o que eu acho muito legal é faz essa personalização e escuta se essa personalização também não está criando até mais frustração. Ou se você não tem outro caminho, porque no caso da Coca não ia conseguir ter todos tão bem contemplados, mas cria também mecanismos, porque a partir do momento que alguém entra em contato com você para alguma inconformidade, você cria um novo vínculo ali em cima disso também, né? Exato. E olha o outro lado dessa história. Eu nem comprei latinha de Coca nessa época, porque obviamente não tinha uma latinha escrito Claren. Então eu não me conectei com essa campanha. E eu não sei o quanto eu fui única nesse processo. Eu não sei, provavelmente... Se você não encontrou Marcela, imagina a Claren, né? Então, é isso, é você abrir canais para poder personalizar. Ok, você criou uma campanha padrão, você pegou, de repente, os principais nomes do mercado, né? Os principais nomes de pessoas. Pode ter utilizado pesquisas, dados para entender quais são os nomes que mais se repetem dentro do Brasil. Ok, mas existe uma outra parcela grande de pessoas que não vão se encaixar dentro da sua campanha. O quão aberto você está para personalizar para essas outras pessoas, né? Então, você falou que você registrou, fez contato com eles para falar que você não encontrou o seu nome. Eles te retornaram, te deram uma alternativa? Pois é, né? Então, é justamente isso, é pensar na possibilidade de não dar tão certo assim. Como é que eu vou... até deu certo, mas uma boa parcela das pessoas não se conectaram. Como é que eu vou fazer para me conectar com uma pessoa que se chama Claren? Como é que eu vou fazer para me conectar com pessoas que têm um nome diferente? Né? Como é que eu trago elas para perto? De repente eu abro um canal de personalização... Viajando aqui, né? Mas monto lojinhas para que as pessoas possam ir até lá e personalizar as suas latinhas com o seu nome. Poxa, percebe? Aí eu vou me sentir única, exclusiva mesmo. Perfeita, né? né? Então, é pensar também no todo, né? E lembrar aquilo que eu sempre falo, não dá mais para ter um processo e um funil engessado. Você precisa entender que existem diversos perfis e se adaptar a diversos perfis. Não dá para lançar uma campanha quadradinha. Vamos atingir essas pessoas. Você tem que entender que você vai atingir essa, mas também tem esse perfil e tem outro. Como é que você vai fazer para criar uma campanha que consiga atingir o máximo possível de pessoas? Você me trouxe também uma coisa que eu acho bem legal. A venda direta ela é conhecida pelos 3 R's, né? Relacionamento, recompensa e... relacionamento, recompensa e eu esqueci outro R, mas é o R de... reconhecimento. Ok. Ufa, chegou. E é uma grande dificuldade para esse reconhecimento ser tangibilizado numa viagem, numa joia. Então, quando as empresas fazem esse reconhecimento e levam para os grandes revendedores, por exemplo, para Dubai, ou dão uma joia, ou dão um carro, a primeira, a segunda vez é um impacto gigante. Mas depois de você ganhar 8 carros, já vira também um reconhecimento check, né? Que já não faz mais... Você fala assim, nossa, tem pessoas que ganharam isso? Tem, inclusive trouxe aqui no DiretaCast alguns grandes revendedores que eles já ganharam das companhias da venda direta vários carros. Tem o prêmio, a recompensa, quando eu ponho esse reconhecimento e eu generalizo que todo mundo quer aquilo. Que aquilo é um sonho de consumo para todo mundo. E aí também a conta não fecha, porque pode ser que alguém esteja, por exemplo, reformando a casa. E gostaria de ter um cheque recompensa para que ele fizesse aquela reforma. Exato. Então também procurar, dentro dos reconhecimentos, a personalização. E é uma conta louca, né? Porque é dificílimo. Pois é, mas aí quando você lembra que as pessoas são pessoas, fica um pouco mais fácil. Eu vou trazer um exemplo de algo que eu vi na internet esses dias, de uma blogueira, nem sei se usa mais esse termo, mas uma youtuber, uma instagramer, enfim, que ela deu presente para suas funcionárias. E ela poderia ter ido numa loja, comprar presente caríssimo, uma bolsa cara, porque ela tinha dinheiro para isso. Mas ao invés disso, o que ela fez? Ela foi sondando cada uma delas
Aí ela descobriu que uma estava reformando a casa, outra ela descobriu que precisava de um carro, e ela presenteou as pessoas exatamente com aquilo que elas precisavam. As 3, níveis diferentes de valor, obviamente. Um carro talvez custe menos do que a reforma da casa da pessoa, porque ela estava realmente construindo a casa do zero. Mas percebe que ela conseguiu personalizar? Ela conseguiu entender a necessidade? Então, se a gente entender um pouquinho de relacionamento interpessoal, a gente sabe como tratar um cliente. Né? Parar para ouvir, entender qual é a sua necessidade. Se você me der um carro de presente, eu vou ficar muito feliz porque eu vou vender e vou transformar esse dinheiro, porque eu não gosto de dirigir. Né? Então, para pensar o que é valor para mim. Se você der uma viagem para mim, eu vou achar incrível, porque eu amo viajar. Né? Então, conhecer de fato a pessoa que está por trás da empresa, a pessoa que está por trás do produto que você vendeu, é a chave. Parece repetitivo, mas é que o caminho é esse. É muito mais tático, muito mais abrangente a nível de entendimento de cliente do que teórico ou até técnico. Né? Então, tratar pessoas como pessoas, esse é o segredo. E dá pra fazer isso, a gente já tá indo pro final, mas agora me veio uma coisa assim, dá pra fazer isso no dia a dia, nas relações humanas, não só as relações empresariais, né? Total. Nas relações humanas, até na relação que a gente tem no WhatsApp com as pessoas. Não dá pra gente também ter respostas para as pessoas que provoquem as pessoas a nos dizer o que elas querem? Então, vou dar um exemplo, né? Esses dias, um amigo me indicou um rapaz que faz vinheta, né? E ele me atendeu rapidamente, veio indicação de um parceiro, ele me atendeu rapidamente falando o preço dele. E foi pelo WhatsApp, rapidinho. Não valeria a pena ter mais cuidado até com essa resposta de WhatsApp, pensando em experiência que ele está promovendo para alguém que nunca falou com ele? Sim, com certeza, né? Com certeza. É uma coisa que não é quando eu crescer de novo, né? É o microempresário, o microempreendedor fazendo isso no dia a dia. Exato. Vou trazer outro exemplo prático que eu vivi para não deixar só na teoria aqui e mostrar para as pessoas como fazer de fato. Boa. Né? Eu, essa semana, estava fazendo, enfim, algumas atualizações de site, etc. E troquei um lugar de hospedagem do meu domínio. Para que eu fiz isso? Me gerou tanta dor de cabeça, porque, enfim, as coisas não estavam fluindo, uma hora eu conseguia fazer uma coisa, daí derrubava a outra. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não, para. E fazendo um adendo, Claren já foi de TI. Estudei tecnologia da informação também. Então, eu parei e falei, peraí, eu tô implorando para me oferecerem um serviço. Deixa eu olhar o mercado. Eu entrei no Reclame Aqui e fui olhar quais eram as empresas de hospedagem. E eu consegui encontrar uma empresa que tinha menos reclamação. Eu falei, bom, então vamos por esse caminho, né? Não vai ser perfeito, mas pelo menos... Moral da história, eu nunca vi um suporte tão bom. Eu mandei uma mensagem falando assim, olha, eu estou com problemas de configurar o meu e-mail, né? Ela falou assim, poxa vida... Não tem problema, eu tenho a solução para você. E ela estava ali pronta. Quando eu falei, assim, ficamos 1 hora conversando, porque realmente estava dando tudo errado. Eu falei, que bom, já tô, né, me sentindo acolhida, porque realmente está dando errado para você, está dando para mim, então já estamos no mesmo barco. Mas quando eu consegui, ela colocou, ihu, que bom, eu tô feliz por você, agora é só continuar. Sabe? Aquela sensação de, poxa vida, ela me tratou normal. Ela fez o básico, sabe? Então... Eu acho que, assim, se for para deixar um recado pra gente encerrar aqui, lembra que do outro lado tem pessoas e faça o básico muito bem feito. Não precisa inventar a roda, não precisa você querer, como é que eu faço para proporcionar experiências encantadoras igual a Disney proporciona, né? Isso é um caminho, sim, é uma das possibilidades, mas se você não fizer o básico bem feito,
a Disney realmente vai parecer o parquinho do bairro, né? De luneta, né? Exatamente. Então faz o básico bem feito, né? Atende bem seus clientes, para ouvir eles, se coloca no lugar deles e mostra que você tá ali para ajudar, que você tá ali à disposição para oferecer o que ele precisa e não o que você quer. O famoso tamo junto. Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto também de dizer nas minhas palestras, gosto de dizer também nas minhas aulas, professora didática, né? Não trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Trate o seu cliente perguntando como ele gostaria de ter aquela solução, gostaria de ter aquele serviço, ir além do que você pressupõe. Porque a sua pressuposição tem a sua régua. A régua dele pode ser outra, com outras experiências e que você precisa perguntar e entrar no universo dele. Sair daqui e ir pra lá, né? Essa, pra mim, eu repito isso até com histórias que eu vivi quando eu vendia, né, no porta a porta mesmo. Às vezes, eu não oferecia um perfume porque eu não gostava. E achava que ninguém ia gostar, né? E o perfume foi campeão de vendas. Pois é. Né? Então, eu acho que essa régua sua pode ser também uma régua de atendimento frustrante. Então, bora atender como o cliente quer ser atendido. Exato, Né? esquecer um pouquinho do que você acredita que é certo e parar para ouvir o outro. Porque o que é valor? Para mim é uma coisa, para você é outra. E pode ser que pra mim agora seja uma coisa e quando quebrar meu carro eu preciso de outro valor. Eu preciso de outro, né? exatamente, exatamente. Então essa jornada flexível, essa jornada que para ouvir pessoas, é o que a gente precisa olhar daqui em diante. Aproveitar, então, falando sobre jornada, a minha paixão pela jornada da venda direta, eu escrevi um e-book, Domine a Arte da Venda Direta. Vou deixar o QR Code, tem a grande predisposição a falar sobre a estratégia e falar depois sobre a execução de atuar com esse modelo de negócio, com esse canal de vendas. Então, baixe seu Domine a Arte da Venda Direta e quero continuar esse assunto sobre cliente. O DiretaCast tem essa predisposição para ouvir visões de grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas que atuam na venda direta ou que possam compor esse sucesso das vendas, como é o atendimento do cliente. Então, a experiência do cliente aqui com a Claren hoje, espero que todos os empresários que nos ouvem tenham essa oportunidade de pensar sobre isso. Fico aqui também com o desejo que a Claren continue na jornada de sucesso compartilhando esse assunto, né? Claren, vou pedir para você deixar seus contatos, deixar seu recado principal aqui do DiretaCast e a gente deseja muito sucesso para você na sua jornada. Obrigada, Marcela. Reforçar antes de qualquer coisa que experiência do cliente é o novo marketing, experiência do cliente é o novo funil de vendas. Então, é muito importante que vocês passem a entender de fato quem são os seus clientes enquanto pessoas, não mais enquanto organizações e empresas. E estou à disposição no meu LinkedIn, Claren Elias. Estou também no meu Instagram, só o CLA no começo, elias.cx. E também tenho o site da minha agência, aishaexperience.com.br. Aisha é AISHA, que significa vida, que é o que a gente se propõe a levar para as empresas, né? Levar vida, colocar elas de fato nesse novo lugar, esse olhar para o futuro e colocar a experiência como estratégia de negócio. Muito chique, dona Claren. Obrigada por estar com a gente aqui. Agradeço a cada um que assistiu o DiretaCast. Em breve, um novo episódio. Continue com a gente. E também deixe a sua dor, a sua necessidade para a gente trazer cada vez mais assuntos que possam melhorar a sua experiência, buscando canais de contato e relacionamento com o cliente. Combinado? Valeu, gente. Beijo grande. Obrigada, Claren. Obrigada. A gente se vê. Com certeza. Em breve, mais projetos, né, Claren? É isso aí. Muito bom, muito bom. Valeu, meu povo.